Esse microfone padrão Galvão Bueno só é o que uso, né, Cassani? Você é diferente, né? Você é diferente. Locutor, locutor. E ele tá parecendo, se põe a camisa azul, vai ficar igual os caras da Globo mesmo. Ai, ai. Sem comentário. É uma das melhores profissões do mundo, é comentarista de futebol, né? Você pode errar à vontade, não acontece nada. O risco zero. O Júnior, mas ele é o telemarketing do Ibis agora. Ele trabalha no telemarketing. Por isso que ele comprou essa prelinha, agora ela fica lá. E a musiquinha, né? Bota a musiquinha também. O meu momento, eu vou atender. Ai, ai. Esse modelo. Dionísio na área. Tudo bem, presidente? Aí, tudo bem? Cheguei agora. Tá de canarinho hoje. Chegou na hora, vou começar daqui a 1 minuto. Você tá magra, Jojo? Não nada, rapaz. Você tá magra aí, muito serviço. E aí, tudo certo? Tudo certo, presidente? Boa noite, Dionísio. Márcio Dionísio, que entrou agora, ele é o presidente da CEDIC, Associação Empresarial de Colatina. Vai estar aqui participando da live. Boa noite. Pessoal, vamos dar início? Dionísio, você consegue dar um mute aí no microfone, por gentileza? Aí. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo de casa. Agradeço a presença aí dos nossos participantes, dos integrantes do Líderes do Futuro. Agradeço ao Winter, que vai estar aí na mediação junto comigo hoje. Obrigado, Winter. Júnior Cassani, nosso convidado especial hoje. Obrigado, Cassani, por estar se colocando à disposição para apoiar o nosso grupo de jovens lideranças de Colatina. E muito obrigado, o Márcio, nosso convidado especial hoje. Márcio, que eu vi alguns vídeos dele nas redes sociais, achei muito interessante a forma que ele colocou as ideias e os programas do governo. Então, eu achei ele pela própria rede social, fiz o convite rapidamente, né, Márcio? Gentilmente você já respondeu positivo e está aí nos agraciando com essa live de hoje. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês aí, pessoal. Eu queria explicar rapidamente aqui o mecanismo da live. Eu vou estar aqui como mediador, eu e o Júnior Winter, e a gente vai fazer as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, faço a pergunta para o Márcio, ele responde, posteriormente o Cassani, se ele quiser fazer alguma colocação, ele pode ficar à vontade. Após a minha pergunta, uma pergunta do Cassani, e depois a pergunta do Winter, e a gente volta ao rodízio de perguntas dessa forma. O nosso grupo, Márcio, Líderes do Futuro, de Colatina, a gente tem como objetivo formar jovens lideranças empresariais comprometidas com o modelo de organização econômica, social e política para Colatina. A gente tem alguns valores dentro desse grupo, economia de mercado, liberdade, democracia, responsabilidade individual, direito à propriedade privada, ética. Eu acho que se assimila muito com essa ideia que vai muito de conjunto com o nosso ministro da Economia atual, o Paulo Guedes. Inclusive, o Paulo Guedes ele é um dos defensores dessas ideias liberais, ele foi um dos primeiros a trazer essa ideia para o Brasil, ele fundou um instituto no Rio de Janeiro, então está bem próximo dessa ideia que a gente tem desse grupo de jovens lideranças. O ano passado a gente teve como atividade no nosso grupo, nós tivemos mais de 20 palestras, tivemos 6 estudos de livro, 2 workshops, 5 visitas técnicas às empresas, tivemos o lançamento do Fórum da Liberdade, Democracia e Empreendedorismo com o empresário Marcos Boais, e tivemos o Fórum da Liberdade, Democracia e Empreendedorismo com grandes nomes do cenário nacional, né? Trouxemos o Rafael Fulanetti da XP, o Janguier Diniz, trouxemos o Guidoni Capixaba, um dos maiores exportadores de rocha do mundo, tivemos 3 jovens também, a Tayana Dantas, tivemos o PIC do Olho do Dono, o Cassani conhece bem ele,
O Olho do Dono é um aplicativo que você tira foto do boi, já dá o peso do boi. E também tivemos o Rafael Otaiano. Eu vou fazer uma apresentação dos nossos participantes hoje. O Winter, associado do Líderes do Futuro, engenheiro civil e diretor da Fatorial Engenharia. Winter, quer dar uma boa noite aí para o pessoal? Seu microfone, Júnior. Winter. Boa noite, pessoal. É que tinham colocado no mute. Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos, né? Agradeço também por ter disponibilizado o tempo de vocês para estar discutindo um assunto tão importante, né? E eu passo a palavra para o Cassani. Obrigado, Winter. Vou fazer a apresentação aqui do Cassani. Cassani é empresário, pecuarista, proprietário do polo industrial Mário Cassani, que é o maior polo industrial privado do estado do Espírito Santo. Cassani, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco hoje, nos apoiando nessa live. Ei, boa noite a todos, boa noite o Márcio, o Winter, o Dante e os demais que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui junto. Estamos juntos para tentar resolver ou pelo menos minimizar todos os problemas aí. Obrigado, Cassani. Márcio Furtado, formado em administração pela INSPER e pós-graduado pela Stanford University. Atualmente atua como superintendente do Patrimônio da União pelo Ministério da Economia, cargo técnico vinculado à Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento de Salim Matar. Márcio, quer dar um salve aí para o pessoal? Isso aí, boa noite a todos, prazer estar aqui. Estou há um ano no estado, mas infelizmente não tive o prazer ainda de passar por Colatina, embora já tenha rodado esse interiorzão aí. Estou à disposição aí no que a gente puder esclarecer e tirar as dúvidas do momento da União e como ela está olhando com carinho para o Espírito Santo nesse momento. Obrigado, Márcio. Já volto com você aí. Dionísio, nosso presidente. Obrigado, Dionísio, pela presença. Obrigado, Dionísio. Vamos começar, Márcio? Bora! Ô, Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu queria começar num tema, eu queria que você explicasse, esse que é o tema da nossa live de hoje, privatizações e vendas dos imóveis da União. Eu queria que você explicasse quantos imóveis a União tem, como que o Brasil chegou a ter essa quantidade de imóveis. Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso. E já aproveitando o gancho, Márcio, você fazendo essa ideia inicial, eu já queria encaixar uma pergunta. Posteriormente, você fazendo suas colocações, já pode levar em consideração essa pergunta. Uma pergunta que vai muito de interesse do empresariado capixaba e também colatinense. Em Colatina, por exemplo, a gente tem com muita força o ramo cafeeiro, né? O Espírito Santo também é um dos estados do Brasil que mais exporta café. Deixo aqui minha homenagem ao meu padrinho Jorge Níquel, que hoje atualmente é vice-presidente do Centro de Comércio do Café de Vitória. E minha pergunta é o seguinte, Márcio: quais as principais medidas de proteção que serão estabelecidas aos usuários dos portos da privatização da Codesa? Existe sempre a preocupação dos importadores e exportadores com a implementação de novas tarifas ou aumentos substanciais das já existentes, ou seja, o aumento de custos. A bola está com você, Márcio. Legal. Novamente, boa noite a todos. A primeira parte da pergunta é basicamente a seguinte, né? O Bolsonaro, ele está montando um modelo de gestão no Brasil inédito ao longo de nossa história de república. E ele não é um modelo que ele inventou na cabeça dele. Ele está basicamente replicando o que o Reino Unido, o que Singapura, o que Finlândia, o que Suécia fizeram de certa forma, né? Que é dar um olhar desenvolvimentista no patrimônio da riqueza pública, né? O patrimônio público. Quando a gente fala de patrimônio público, a gente fala de dois ativos, né? Um deles são as empresas estatais e o outro é o patrimônio imobiliário. A gestão desses dois ativos hoje é totalmente centralizada no secretário Salim Matar. E o Salim Matar, ele tem dois subsecretários, né, secretários que a gente não chama de sub, mas são secretários, que cada um olha para uma dessas classes de ativos. Um toca só as estatais e o outro toca só
o patrimônio imobiliário. O patrimônio imobiliário brasileiro hoje é maior do que a soma de valores das empresas estatais. Se a gente pegar, a gente está falando hoje de aproximadamente 1,2 trilhão de reais de patrimônio imobiliário. O que é o patrimônio imobiliário? Sedes de órgãos federais no Brasil inteiro, né, nos 26 estados mais Distrito Federal. A gente está falando de imóveis que vêm para a União como dação. O que é auxílio dação? A empresa, a companhia não pagou o imposto federal, a União, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional toma o imóvel como ativo em função do imposto não pago. Então, a gente tem um fluxo constante de novos imóveis chegando para a União. E o outro são os terrenos de marinha também, que compõem esse patrimônio imobiliário, embora de menor valor. Está falando aí cerca de 150 bilhões de reais em valores de terreno de marinha, que é um tema corriqueiro aqui no Espírito Santo, né? Se a gente pegar as 26 SPUs mais Distrito Federal, o Espírito Santo é a quarta SPU que mais arrecada taxas de marinha no Brasil. Então, a gente tem uma relevância para isso e o Salim Matar ele também quer tirar a união da vida do cidadão no Brasil inteiro. Então, assim que a gente está estruturado hoje, com esse foco de alienação imobiliária como vetor, tanto de redução da dívida pública federal, todo o dinheiro da alienação vai para abatimento da dívida pública, que também, no limite, ela volta para a sociedade em maiores investimentos no futuro. Tá legal? Então, esse é o modelo que o Salim, que o Paulo Guedes e que o Bolsonaro montaram hoje para dar um foco na desestatização via alienação imobiliária. E do outro lado são as estatais também, mas as estatais elas têm um pouco mais de complicação, né? Porque as estatais, algumas delas têm que passar pelo Congresso, algumas delas têm muita força política, né? Então elas estão aí numa velocidade um pouco menor do que a gente imaginava. E algumas delas também estão tão desorganizadas, vieram historicamente aí cheia de problemas aí que não foram solucionados, que o trabalho de bastidor para você deixá-la minimamente redonda, não estou nem falando redonda, minimamente redonda, para você poder enviar os documentos por uma diligência privada para avaliar o ativo, a gente demora um pouco ainda. Então, e outra coisa legal de comentar, que todos os superintendentes de cada SPU e os diretores de programas de desestatização são todos pessoas técnicas, né? Todos, a metade veio da iniciativa privada, como eu, né? Deram uma pausa no seu momento privado para se dedicar à União, e metade são militares do Exército da Reserva, pessoas que geriam o patrimônio do Exército nos estados brasileiros, que também estão aí cumprindo uma segunda missão na carreira. Então, esse é um pouco aí da primeira pergunta. Só respondendo só os imóveis, são 650 mil imóveis de taxas de marinha, né? Os imóveis que estão em áreas de marinha. Se você pegar um edifício com 20 andares, os 20 andares, cada um computa um imóvel, né, no cadastro da União, e são 52 mil imóveis que a gente chama de próprios nacionais, que é aí onde estão os 900 bilhões de valor. E aí são sedes, né, a sede do Ministério da Economia aqui em Vitória, por exemplo, é um edifício de 9 andares inteiro da União, e por aí vai. E a segunda pergunta, você me refresca ela, sobre o Porto de Vitória, né, os cuidados que a gente tem que ter. Você quer que eu repita a pergunta, Márcio? Pode ser, se puder melhor. Quais as principais medidas de proteção que serão estabelecidas aos usuários dos portos na privatização da Codesa? Existe sempre a preocupação dos importadores e dos exportadores com a implementação de novas tarifas ou aumentos substanciais das já existentes, ou seja, o aumento de custos. Tá, eu vou até complementar com talvez uma informação que seja um pouco nova para vocês, que está em linha com essa questão. Eu acho que sobre o ponto de vista tarifário, a Codesa, nos últimos 3 anos, ela teve um inchaço da folha de pagamento. Tanto é que o Júlio Castiglione, o atual presidente indicado, ele instaurou um plano de demissão voluntária, onde a Codesa, se eu não me engano, ela deu prejuízo nos últimos 3 anos, ela já reverteu o prejuízo em 2019. Tá? Ou se não reverteu, ficou bem próximo de reverter. Então, eu acho que a gestão Codesa olhou muito aí para enxugar a operação, para não focar no aumento de tarifas, tá? Esse é um ponto. E o segundo ponto, o modelo a ser utilizado na desestatização da Codesa vai ser o de concessão, semelhante ao do aeroporto. O porquê o Tarcísio quis fazer dessa forma? Porque ele quer proteger a indústria capixaba, a indústria nacional, de ativos ou de mercadorias que pudessem vir para cá e prejudicar o empresário local. Então, no modelo de concessão, ele vai colocar, né, as regras do que é permitido e que não vai ser permitido transitar no porto. Então, ele está bem preocupado com esse tema também. Obrigado, Márcio. Cassani? Microfone.
Ô, Márcio, quando é que foi feito esse último balanço, esse levantamento dos ativos do governo? Você tem uma data? É uma ótima pergunta isso, Cassani. Essa pergunta a gente gosta de responder da seguinte forma. Pergunte para sua esposa quantos pares de sapato ela tem hoje. Ela vai, a cada 3 versões que ela falar, ela vai falar um número diferente para você. Uhum. Aí ela vai ter que procurar em closet, em guarda-roupa, né? Isso é um problema universal, né? É um desafio universal, não é só Brasil, né? O cadastro dos imóveis são completamente desatualizados, né? Nunca houve uma preocupação em Reino Unido, Suécia, Finlândia também, né? Porque o fluxo de entrada é muito forte também. Então a gente tem uma falha de cadastro, a gente tem imóveis que são da União e que não estão sequer em nossos sistemas. Também tem isso. Tem um imóvel que está lá, mas não é mais nosso. Tem um imóvel que não está no sistema, mas é nosso. A gente tem que incorporá-lo ainda. Então, a gente tem um desafio também muito grande de incorporação todos os dias. Né? Mapear os imóveis, ver se eles estão registrados no nosso balanço, depois se eles estão registrados nos cartórios e por aí vai. Então, além do desafio de você ficar também avaliando esses imóveis, eu tenho um imóvel que não é avaliado desde 1980. Por isso que o Paulo Guedes constantemente fala, 1,2 trilhão, é uma fotografia, mas a fotografia, se você colocar ela num app que faz o efeito e pega melhor ela aumenta, depois ela aumenta, são 650 mil, são 650.290. Então, vamos dizer que é mais um filme do que uma fotografia. E a nossa tarefa é deixar esse filme cada vez mais correto. E essa questão aí você vai fazer, a questão é fazer por lote ou vai ser colocado para ser comercializado quando acabar? Um total ou vão ser feito lote 1, lote 2 para poder ir desembaraçando? Toda vez que a gente vai desembaraçando, a gente vai fazendo leilão. No nosso caso é licitação, né? É envelope fechado o processo. Mas e uma outra desembaraçando... pergunta. Certo. Por que o setor público, esse imóvel tomado por questão de imposto, pode ser mais facilmente comercializado, como se fosse um banco quando toma um imóvel no poder, para não aumentar esse ativo? Ele não pode ser colocado à disposição, tomou e imediatamente, para não entrar nesse banco de oneroso aí. Essa é a nova gestão do Salim. O Salim quer que seja feito dessa forma. Antigamente, não. Antigamente era um cartóriozão, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional retomava o imóvel com o pagamento da dívida e ficava no estoque da União para sempre. Por isso que esse número aí, muitas vezes, eram desatualizados. Na época que retomou lá em 1990, era um valor que hoje já é outro valor completamente diferente. Então, o nosso objetivo agora é montar uma esteira mais automatizada, onde o imóvel incorporado ele já vai automaticamente, como se fosse literalmente para um site onde mostra o nosso estoque de imóveis a público direto. Sim. Beleza, perfeito. Essa é a ideia mesmo. Obrigado, Márcio. Agora eu vou passar a bola para o Winter. Só queria deixar avisado para o pessoal que está em casa nos assistindo. Quem quiser deixar uma pergunta pelo chat, a gente está olhando, pode ficar à vontade. Vai lá, Winter. Márcio, eu ia fazer uma pergunta voltada para a economia, né, mas eu vou deixar para depois, vou aproveitar esse momento que você está falando de ativos, né, da União, avaliações. Eu, como engenheiro civil especializado na área de engenharia de avaliação imobiliária, né, me preocupa muito essa questão de como são feitas as avaliações para privatizações e também como que a União pretende fazer o cadastro dessas informações e se ela pretende inserir isso no BIM, igual o Exército hoje faz, né? Hoje o Exército do Brasil, ele é referência no mundo que ele criou um sistema BIM chamado Opus, onde todas as unidades do Exército estão cadastradas e ali você tem a informação de custo anual e mensal de manutenção, né? Qual o valor dela atualmente, tem todas as informações, é como se fosse um Google Maps, né? Então, eu quero saber se o governo, se a União, ela pretende trazer isso do Exército para poder fazer essa informatização, né? Sem dúvida, Winter. Dos 27 superintendentes, eu arriscaria falar que pelo menos uns 12, entre 12 e 15, são militares da reserva que trabalhavam na gestão patrimonial do Exército. Então, a gente se preocupou também em trazer esse know-how do Exército para a gestão do patrimônio federal. Sem dúvida alguma, isso
são pessoas extremamente brilhantes, cuidadosas, que realmente têm esse carinho que o Exército tem pelo patrimônio dele. Então, além disso, a gente trouxe não só processos, mas também como pessoas que trabalharam com esse processo ao longo da vida. E sobre a questão de avaliação patrimonial, na avaliação imobiliária, a gente tem engenheiros e arquitetos, servidores federais concursados, 100% responsáveis por estarem avaliando os imóveis da União. Vão em loco, relatório fotográfico, laudo de avaliação, né, os cenários de avaliação e por aí vai. Até porque o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União pegam pra caramba. Inclusive, já até glosaram um leilão nosso em Brasília, porque o valor que subiu para leilão era incompatível com o mercado. Então, a gente tem esse cuidado muito, muito consciente. E, do ponto de vista de estatais, o BNDES coordena isso através de um consórcio de consultorias contratadas caso a caso para fazer a diligência e fazer uma sugestão de valoração dos ativos. Aí é um braço que o BNDES coordena com maestria para a gente. Entendi. Eu posso fazer outra pergunta, aproveitando? Pode, Júnior. Pode emendar. Um dos principais motivos da privatização é a incapacitação do Estado de realizar investimentos. No edital, será exigida uma contrapartida de investimentos? Se sim, qual ou quais as principais? Olha, caso a caso também, cada edital ele vai vir com as ressalvas da diligência, né? E ele pode vir também com ressalvas de contrapartida, sim, sem problema algum. Isso é comum fazer, tá? Mas isso aí é caso a caso. Aí vai depender de momento e do que a companhia precisa, do que o Estado precisa, do que o município precisa, né? Normalmente, quando a gente faz uma desestatização federal, a gente pede contrapartidas para Estado e município também. Entendi. Então, pode vir, sim. Obrigado, Alguma Márcio. pergunta, Dionísio? Ô, Márcio, você comentou sobre a questão da taxa de marinha. Eu queria que você duas coisas explicasse o que significa esse termo, taxa de marinha, se tem alguma coisa a ver com a marinha das Forças Armadas, e como é que funciona essa questão. Por exemplo, o cidadão ele tem o patrimônio dele, tem um apartamento e ele paga aquela taxa. Como é que funciona essa questão do imóvel que a pessoa tem com a União? Você conseguia fazer um desmembro disso aí? Taxa de marinha talvez seja uma das nossas legislações mais arcaicas, tá, no Brasil. Ela basicamente ela decretou o seguinte: parte do território nacional é pertencente à União Federal. Ponto. E aí foram delimitar que parte é essa, então, que nada a ver tem com a Marinha do Ministério da Defesa. Começou-se em 1831 a traçar uma linha imaginária chamada linha de pré-amar, onde instituía aonde a maré chegava, na praia mesmo, e dali, da onde a maré chegava, 33 metros, em sentido ao interior do continente, dali foi decretada aquela zona, foi decretada a zona federal. Ali surgiu a taxa de marinha. E o que acontece, trazendo o caso um pouco para o Espírito Santo, né? Por que a gente é o quarto maior? Os terrenos de marinha, eles são ou territórios que estão situados nessa zona de 33 metros, na orla, tá? Ou eles existem através dos acrescidos de marinha. O que significa isso? Quando você constrói em cima do mar, a União entende que você acresceu o terreno em taxas de marinha. Então, Vitória, que é uma conjunção de 52 ilhas, ela é completamente terreno de marinha para o Estado, né? Então, por isso que uma pessoa lá no bairro de Andorinhas, que se quer ver o mar, está pagando uma taxa de marinha para a União, porque foi uma junção de ilhas, construída em cima do mar, é território federal. E isso é uma linha traçada em 1831, isso aí é uma coisa que a gente briga muito para mudar. E aí, todo ano, as pessoas que residem em taxas de marinha têm que pagar como se fosse um IPTU. O IPTU ela paga para o município, o foro da taxa de marinha ela paga para a SPU, para a gente. E são valores um pouco semelhantes. O que acontece é que a taxa de marinha é sempre menor que o IPTU, porque ela tem uma regra de cálculo que ela divide imóveis, fração de terreno, é um cálculo que não precisa entrar aqui agora, mas ela é sempre um pouco menor. E uma coisa que ninguém sabe, que acontece bastante, que acontece, toda a arrecadação da SPU de taxa de marinha, 20% a gente reverte para o município. Então, em Vitória, 20% volta para o prefeito de Vitória, normalmente, né? E em Vila Velha, 20% volta para Vila Velha, e por aí vai. Então, a gente tem uma contrapartida de retornar ao município e uma verba branca, tá? Sem orçamento, uma verba que ele pode usar como ele quiser. E você tem esse valor, ô Márcio?
Olha, a Cabeça? SPO, a SPO Vitória, por Espírito exemplo? Santo, a Vitória leva uns 3 milhões por ano. Já é bom, já dá para o Luciano fazer lá, contratar servidores comissionados, né, investir em alguma coisa, acho que dá pra fazer bastante coisa. Já é um valor considerável, né? Pô, Obrigado, Márcio. Cassani, imagina. O Márcio, teve algum problema existe ali a possibilidade. na conexão. Ô, Márcio, o Winter, você tem alguma pergunta? Alô? Oi. Eu vou só tirar o fone aqui que estou sem bateria, mas estou ouvindo todos. Oi, eu acho que o Dante deve ter caído da internet. Pode fazer, Cassani, a pergunta que você estava fazendo. O Márcio, está me ouvindo? Peraí. Alô? Voltou todo mundo? Eu acho que o problema Agora foi. eu voltei. Eu acho que o problema foi geral. Todo mundo estava com a conexão ruim? Não, aqui foi... Eu não. Ah, não, então foi só eu. Cassani, vai lá. O Márcio, existe a possibilidade, por parte do governo, de uma queima de estoques para poder encerrar esse estoque? De qual imóveis? Do terreno de Marinha? No geral, vai ser colocado à venda, vocês vão fazer o primeiro lote, vai ser colocado à venda, mas assim, há um interesse de queimar isso aí dentro das possibilidades, entendeu? Para encerrar esse passivo tão grande. Ou vai Por enquanto, seguir não. Como é que acontece o processo? Permanece. A gente vai fazer o seguinte, a gente seleciona imóveis e vão para a concorrência, né? Se no certame deu deserto, eles automaticamente vão para um site nosso, imóveis.economia.gov.br, e lá 25% de desconto incide direto no preço do imóvel. E a partir daí pode ser venda direta, que é aí que a gente colocou agora os corretores para atuarem nesses imóveis. Não vai ter queima de estoque, mas a gente vai facilitar agora. Então, no Acre deram 20 imóveis, deram deserto. Aí os corretores do Brasil inteiro vão poder atuar nessa venda, mas a comissão dos corretores é na ponta compradora. A União não comissiona o intermediário, tá? Aí o corretor pode ficar aí caçando no nosso site os imóveis que passaram. E a venda é parecida com a venda privada? Existe o financiamento por parte da União, a dívida, ou é à vista no Acre? Tudo à vista. É um calção de 5%. Oi, desculpa. Então, não tem flexibilização, não. É a venda X e pagou, levou. Não existe um parcelamento, existe? Não. Aí o interessado tem que ir pelo financiamento por conta própria, se quiser financiar. Mas a União não. A União é só venda à vista. Em uma opinião particular, sim, em uma opinião particular, se você puder responder, você acha que nessa atual situação do país, essas questões aí, vai existir um êxito superior a 50% disso aí? Existe um número que vocês assim, almejam que isso vai ser vendido, que vai ser... Como é que está sendo isso? Olha, a gente está priorizando imóveis de maior liquidez e com valores acima de R$1 milhão, tá? De valor de venda, né? Não valor de mercado, valor mínimo de venda. Então, a nossa inteligência, nosso time 100% técnico também de Brasília, que vê essa área só de alienação imobiliária, eles têm um comitê central de alienação, como se fosse um comitê de crédito, né? Onde todas as 27 superintendências sugerem os imóveis locais para eles, e eles, através de um algoritmo, né, de uma metodologia própria, eles deliberam quais imóveis podem ser aprovados à alienação. E aí que eles consideram liquidez, o valor, se o mercado local está aquecido naquela cidade. Aí que entra uma inteligência de mercado mesmo, para não dar o deserto e para que a gente consiga ter sucesso máximo na alienação. Ok. Dante. Obrigado, Márcio. Winter? Por enquanto, sem pergunta. Ô, Márcio, eu queria retomar esse assunto da privatização. O ano passado, a gente teve o leilão das bacias de petróleo, salvo engano, foram 4. E das 4,
duas não foram arrematadas e as outras duas foram pela Petrobras. De certa forma, assim, ficou um pouco aquém das expectativas. Voltando aqui para o nosso estado, do Espírito Santo, a Codesa ela tem um problema de infraestrutura, né? Tem uma infraestrutura deficitária. O que a gente pode esperar e o que a gente pode fazer para atrair os investidores a fazer essa privatização do porto? Olha, o que eu tenho visto por aí, Dante, por aí não, né? Pelas pessoas que eu interajo, é que a demanda a Codesa vai ser a primeira estatal federal a ser desestatizada, tá? Ela estava prevista para ser esse ano, mas com a pandemia ela ficou para o primeiro trimestre de 2021. Então vai colocar o Espírito Santo aí no primeiro radar. E para ela ter essa atenção especial, tanto do Paulo Guedes quanto do Tarcísio, que ela envolve os dois ministérios, muito provavelmente eles já fizeram esse estudo e já sabem que tem uma atração, talvez por valor de porto, vis-à-vis do que pode ser retornado. Né? O porto ele era muito lucrativo há 5, 6 anos atrás, aí o inchaço da folha de pagamento através das campanhas populistas dos governos anteriores prejudicou. Então, tem-se uma análise aí, que eu vou te falar, que foi previamente feita pelos ministros para estabelecer que a Codesa está vindo antes do Porto de Santos, por exemplo. A gente está 45% à frente do processo do Porto de Santos aqui. Então, tem um estudo aí de ministros aí que deliberaram para a Codesa ser a primeira, mas eu não tenho esse estudo, não consigo te falar. Bom, eu que sou sempre a favor da privatização, fico feliz aí com essa notícia. Eu acho que a maioria aqui também, né? Acho que todo mundo ficou contente com essa notícia do Márcio. Cassiano, quer comentar isso aí? Não, isso é uma questão importantíssima. As coisas vão fluir mais fácil. A burocracia para vender um ativo do governo, entendeu? Então, na questão privada, as coisas vão ser muito mais fáceis. A gente que quer ter um terminal rodoferroviário aqui que vai abastecer o porto, o café, então tudo vai facilitar. Isso é extremamente útil tanto para o país, para a Vitória, para a Colatina, entendeu? Que a gente tem um terminal aqui, o Márcio, em Colatina, que vai até o Porto de Vitória. E posteriormente até Linhares, entendeu? Onde é madeira, onde é rocha, então tudo que absorver de uma forma mais eficaz é tudo melhor, tudo é bem-vindo, né? Entendeu? E essa facilidade, que é muito mais simples no poder público no poder privado, né? Você pode mais, está falando a respeito disso aí, entendeu? Mas Obrigado, é muito bom. Obrigado, Cassiane. Pessoal, quem estiver nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta pelo chat, pode ficar à vontade. Ô, Márcio, dá uma olhadinha, por favor, vê se tem algum botão de mute na sua tela que está dando um pouco de eco. Aí, beleza, Márcio. Aí quando você for dar alguma resposta, pode liberar ele. Júnior, Winter. Márcio, quando se trata, né, tem muita gente que está acompanhando, às vezes não entende mais ou menos como é que funciona esse processo depois que desestatiza, né? Depois que você privatiza. A União, ela continua fazendo o controle daquele bem que está privatizado ou não? A União, ela se desliga por completamente daquele bem ou daquele negócio? Ótima pergunta, Winter. Quando a gente fala de infraestrutura, a União, ela de alguma certa forma, ela atua na regulação, tá? Quando a gente fala, inclusive, de uma infraestrutura que lida direto com o mundo estrangeiro, com o porto, ela quer saber o que está chegando, o que está saindo, né? Ela tem um cuidado aí perene, né? E até porque, no modelo de concessão de porto, o contrato é provavelmente, né, por 20 anos, com mais 20 anos. Então, ela tem a opção de, talvez, retornar ao porto, caso ele o contrato não tenha sido exercido com os cuidados que deveria ter. Quando a gente fala de privatizar, por exemplo, uma Conab, uma Dataprev, uma Serco, aí não, aí é pacote, o privado leva e ele que se vira. Não são atividades estratégicas, né? São atividades mais comoditizadas, mais de serviço, mais de mercado mesmo, e aí o concorrente que levar, ele tem aí a caneta para fazer o que ele quiser. Obrigado, Márcio. Tem uma pergunta pode fazer, do Jorge Luiz, né? Há entraves jurídicos para estas vendas de imóveis
observamos a toda hora medidas jurídicas que dificultam determinadas ações. Tinham muitos entraves jurídicos e de legislação, mas a gente conseguiu, até faz 2 dias, aprovar em segundo turno a MP 915, medida provisória 915, que trata exclusivamente de alienação imobiliária, da forma como o Salim Matar gostaria que ela saísse. Então, foi uma vitória que a gente comemorou bastante. Ela vai para o Senado no dia, acho que é semana que vem, mas também, já como ela veio forte da Câmara, ela muito provavelmente deve ser aprovada sem traumas no Senado. E a partir daquilo lá, a gente conseguiu aí desburocratizar muita coisa, muitos entraves jurídicos para que a gente conseguisse exercer nosso trabalho. Vou falar, se ela não fosse aprovada, a gente teria aí um problema, acho que ia desmotivar grande parte do time. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, os entraves jurídicos. É só a MP, ela é extensa, então não adianta eu falar muita coisa aqui, mas quem quiser ler, ela erradica aí vários entraves que tínhamos no passado. Obrigado, Márcio. Cassane, quer comentar? Aproveitando a pergunta do Winter aí, o Márcio, existe uma pauta, então, no português bem claro, para o operacional dos portos, assim, quando são colocados para empresas privatizadas tomarem conta? Existe uma tabela, vamos dizer? Repete um pouco, Cassani, para eu entender um pouquinho melhor a sua pergunta, por favor. Aproveitando a pergunta do Winter aí, existe uma pauta operacional, então, que a União fica observando o porto, foi privatizado, né? E existe uma pauta que eles têm que seguir, uma pauta de valores operacionais, isso já é pré-datado. Quem adquire, ele já sabe que ele vai trabalhar dentro daquilo. Vai ser mais ou menos nessa linha, sim. Vão ter vários aí, o que a gente gosta de falar, limites, né? Ou seja, obviamente, a gente não vai colocar limite para tudo, senão o privado não vai querer entrar ou vai ser difícil ele entrar dependendo da taxa de retorno que ele precisa do empreendimento, né? Mas eu diria que esses regulamentos seriam mais relacionados à estratégia, tá? Não vou entrar, não vou saber te responder isso, suspeito que não, pelo time que está conduzindo o processo, se vai entrar em limite de tarifa, ou valores, ou tipos de produtos e serviços a serem ofertados. Eu acho que ele entraria mais no tipo de mercadoria que poderia ser transportada, né, tanto na chegada quanto na saída. E aos seus olhos, isso de cara ia ter um desconto? A gente vai poder ver quem opera com porto, na questão do café. De cara, privatizou, já existe a menor, assim, vai ter tantos % de desconto, já existe esse número? Hoje opera, assim, X dólares a tonelada para poder carregar. Privatizando, existe um número menor? Existe esse estudo já? Esse estudo, pelo que eu estou vendo do processo, Cassani, esse estudo não existe porque a gente vai deixar aberto para que os privados possam fazer os seus cálculos internos e derem os lances. Obviamente, o porto vai sair com o valor mínimo da licença de concessão. Tá? E aí vamos supor, você já tem a licença de concessão, aí o privado vai fazer as propostas, paga 120, como se fosse um leilão imobiliário também, paga 150, paga 180. A gente não vai entrar em valores, em tarifas, nem nada. A gente só vai dar o valor mínimo da concessão por X anos e as ressalvas, né? No sentido de não pode trafegar isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e por aí vai. Mas ao sul como profissional, isso se adequa melhor do que a questão do governo? O privado vai viabilizar mais? Você tem um posicionamento particular? Eu sim. Pelo que a gente está vendo do porto, a gente estava no modelo, são 2 modelos de desestatização ao porto. O porteira fechada, o privado vai lá e leva 1 milhão de quilômetros quadrados de ativo imobiliário, de equipamentos, de tudo, ou modelo de concessão, né? Ele vai poder operar aquelas bacias d'água e aqueles ativos fixos. A gente entendeu que a concessão é melhor para os 2 lados, tá? Porque ele paga por uma licença para ele poder operar, a gente vai restringi-lo só de estratégia e ele pode fazer o que quiser com ativo fixo, ativo imobiliário. Então, a gente entendeu que a gente dá mais liberdade para mais participantes entrarem no processo de concessão, dessa forma. O ativo imobiliário, vender porteira fechada, ia ser algo que ia demorar anos e, ia desmotivar muita gente, porque grande parte do ativo imobiliário do porto não tem a vocação, é montanha, né? Não dá para fazer, ia perder muito da estrutura para fazer a operação ali.
principalmente na poligonal de Vila Velha. Ok. Dante? Obrigado, Márcio. Obrigado, Cassani. Ô, Vinter, você quer fazer uma pergunta do chat? Sim, por favor. Márcio, a pergunta do Liemar Prete. Márcio, o secretário Salim falou em uma entrevista no dia 5/5 para a Band News TV que temos um valor aproximado de 1 trilhão e 300 bilhões de imóveis, onde temos 44 mil imóveis de rede ferroviária com problemas de documentação. Este e outros problemas podem atrapalhar a privatização. A privatização começou na década de 80. Você já falou sobre a burocracia. Você acredita que, além da burocracia, temos outros desafios que possam dificultar ou acelerar as privatizações? Eu vou citar um caso real aqui no nosso Espírito Santo, né? Desde que eu assumi em junho de 2019, eu não tinha um único imóvel regular para alienar, para vender. Eu tive que resolver problemas de cartório e de registros na SPU deles, tá? Eu consegui, em 6 meses, regularizar 4 imóveis bem legais, que somam 8 bilhões de reais no valor mínimo, né? O que aconteceu? Veio a Covid agora, em fevereiro, pausou todos os nossos programas de desestatização, tanto de empresas quanto de alienação imobiliária. Então, a gente estava com tudo pronto, só que os decretos de isolamento, onde você não pode receber pessoas, né? Você tem que evitar fazer isso, e as nossas audiências, nossas sessões de alienação são públicas, né? Se eu tiver 25 interessados no imóvel, eu tenho que receber 25 pessoas ao mesmo tempo no meu auditório. Aí isso vai dar um problema homérico com os governos e prefeitos. Então, isso realmente a gente conseguiu a parte judiciária, a gente conseguiu a parte legislativa, a gente conseguiu a parte operacional das SPUs, mas aí veio um fator externo aí que atrapalhou tudo para a gente, que infelizmente travou. Obrigado, Márcio. Obrigado, Vinter. Eu queria retomar esse assunto da privatização, Márcio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é: e a Petrobras? Que expectativa que a gente pode ter em torno dela? A gente normalmente separa as privatizações, né, em 2 turmas, né? As que dependem de Congresso e as que dependem basicamente de um acordo entre ministérios, né, o da Economia e o Ministério que a estatal tiver atrelada. A Petrobras, claramente ela depende de Congresso, então não é pode ser que haja vontade aí de ministros, mas a força política ainda é muito forte para segurar a privatização dela. Então, a gente entende que Petrobras, Banco do Brasil, CEF, ainda demora. A gente estava muito adiantado na Dataprev, tá? Na Dataprev, a gente estava bem avançado para fazer a privatização, mas também aí o Congresso resolveu também interferir no modelo, rever aí sobre outras óticas a privatização dela, daí também foi segurada. Então, a parte desestatais é um pouco mais complexa, aí, porque ela envolve empregos diretos, né? Envolve vários outros setores aí no processo que o Congresso interfere com mais frequência. Obrigado, Márcio. Queria deixar o pessoal à vontade para fazer as perguntas pelo chat. Cassani, Vinter. Tem mais uma. Vamos lá, Cassani? Não, Vinter. Vinter, vai lá, Tem Vinter. mais uma pergunta. Márcio, como você está atuando aqui no Espírito Santo, né? Nós já sabemos através das perguntas, né, que o porto ele vai ser privatizado, já está no caminho. Quais são as outras empresas que estão no processo, né, que estão na lista aí, né, de prioridade aqui no Espírito Santo? No Espírito Santo em si, a gente não tem mais nenhuma sede de estatal, né? Só a Codesa. A gente tem agora braços de operação de outras estatais, que o CONAB também, com a Companhia Nacional de Abastecimento. Lá tem galpões muito grandes, em Vitória, em Cachoeiro, estava pensando em fazer outra em Viana. E aquilo foi uma negociação legal, porque a gente pode, né, desestatizar o CONAB através do patrimônio imobiliário primeiro, que é muito mais rápido, ou a gente pode esperar para privatizar a empresa como um todo, que é uma outra análise, uma outra velocidade. E é bem legal, porque o time lá em cima, de Brasília, aliou-se, atenderam ao nosso pleito, de deixar a gente fazer a desestatização patrimonial da CONAB antes, depois eles privatizam o resto. Então, são galpões que a gente tem boa liquidez, bastante interessados, que a gente vai conseguir passar adiante.
Mas de resto, no estado, de cabeça, assim, eu acho que era só os galpões da Conab e a Codesa. A gente, estatal federal, a gente vai ter escritórios de serviços, né? Aí tem Serpa, o Dataprev, mas aí são servidores aí só trabalhando, não tem nenhum ativo para ser vendido. Obrigado, Márcio. Cassiane, quer comentar? Não, acho que tem uma pergunta da Kátia aí, do secretário. Você lê aí, ô Winter? Vou estar passando agora. A Kátia Cagliari. Boa noite, Kátia. Queria perguntar ao Márcio qual a avaliação dele acerca da MP 915 de 2019, que aprimora os procedimentos de gestão e alienação de bens imóveis da União, matéria que ainda será apreciada pelo Senado. Essa MP a gente deu pulos de alegria. Ela foi aprovada na Câmara, acho que por volta de 11h15 da noite, 2 semanas atrás, no primeiro turno, né? A gente teve aí os deputados que a gente gostaria que tivessem no nosso barco, né? Até agradecemos a ele, o Salim Matar agradeceu publicamente ao Congresso, porque quando deu a primeira busca entre Bolsonaro e Maia, há uns 30 dias atrás, o Maia falou que essa MP talvez ele não votasse. Mas aí optou-se por votar, foi um sucesso para a gente, a gente conseguiu que ela fosse aprovada da forma como a gente queria, né? Um destaque ou outro foi revisto, mas para a gente aí não impactou na venda dos imóveis como a gente gostaria para acelerar o processo. Eu brinco o seguinte, né? O Bolsonaro trouxe uma Ferrari de servidores técnicos, né? O Paulo Guedes, o Salim, nosso time, só que a gente estava numa Ferrari numa estrada de terra. A gente não conseguia acelerar da forma como a gente conseguia. Agora, com a MP, ela pavimentou essa estrada de terra e agora a gente consegue fazer aí o nosso trabalho de forma tranquila. Obrigado, Cátia, pela pergunta. Obrigado, Winter. Cássio Dionísio, quer dar a palavra, presidente? Oi. Sim, eu tenho uma pergunta. Às vezes, eu tenho uma visão um pouco cética, porque nós já vimos esse filme de, assim, começa a privatização, alguma coisa se perde ou sai do trilho ao longo do tempo. Você, dessa vez, está confiante, Rodrigo, para que a gente realmente faça o processo de privatização, ou pelo menos caminhe a passos largos até o final do governo Bolsonaro? Ou você vê alguns entraves ainda que pode acontecer, o Senado dê para trás, resolva um processo de impeachment que eu acho que é um pouco mais distante, mas assim, você tem essa confiança? Porque parece que a gente fica sempre no quase, mesmo com algumas ideias, mesmo com essa evolução toda, a impressão que a gente não consegue ter um final feliz nessa questão de privatização. Como que você vê dessa vez? Olha, Dionísio, é um ponto extremamente importante e que a gente se preocupa bastante em não dar essa impressão para o mercado mesmo de que, puxa, ficou de lado, desacelerou por algum motivo político. E é uma preocupação de Brasília cada vez mais começar a publicar os trabalhos, os milestones realizados, né? Então na Codesa fizemos isso, já falta isso. Fizemos isso, agora falta mais aquilo, né? Na Serpa, em que momento que está? A gente vinha fazendo isso de certa forma. O Twitter do Salim Matar é uma grande fonte de informação de como a gente está fazendo. Só que, infelizmente, aí esses 3 meses que pegaram a gente, travou tudo. Inclusive, o povo que ficava em Brasília, está cada um no seu estado, estão no Rio, estão em São Paulo, né? E a gente, infelizmente, ficou um pouco parado. Mas, falando do Porto de Vitória em si, que é um processo que eu estou mais ativo, eu tenho mais de 150 horas de servidores alocados em projetos no Porto, né, para fazer toda a regularização fundiária, para a gente poder dar o diagnóstico imobiliário para o BNDES. O BNDES contratou a Price, né, a PwC, que subcontratou outras 3 consultorias, todas na área de aduana e direito imobiliário. Então, a gente, o Tarcísio investiu nisso, alocou servidores da Secretaria de Portos, o Paulo Guedes também, foi liberada a verba para o BNDES contratar os consultores, a gente alocou servidores, então a gente já teve um custo muito alto nisso. Então, a gente está super comprometido e os nossos cronogramas, dessa vez, são muito estreitos, né? O que é bom. A gente tinha planos aí desse primeiro trimestre, que infelizmente não saiu, foi adiado por mais um ano, mas em termos gerais, a gente está bem confiante e um time que não é político, né? O fato da gente não ser político, a gente quer que o negócio resolva logo, porque cada um quer voltar para a sua vida privada, né? Cada um quer voltar para o seu cargo, para a sua empresa, voltar com a sua família para o seu estado de origem. A gente somos missionários, né? Estamos com uma missão e voltamos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Dionísio, pela pergunta.
Cassiano, quer fazer algum comentário? Não, estou satisfeito. Ô, Márcio, eu vi no seu Instagram que vocês fizeram uma mudança, vocês fizeram uma gestão eficiente, administrativa, no prédio que vocês estão atuando, que com essas simples mudanças vocês economizaram 4 milhões de reais, não foi isso, Márcio? Eu queria que você comentasse qual a importância de você ter uma gestão eficiente no setor público, que é o dinheiro do povo, né? É o dinheiro nosso. Então, esse cuidado que vocês têm, esse zelo, parabenizo por essa ação. Eu queria que você comentasse isso. Legal. O parte do diagnóstico que a gente também está fazendo como a gente tem muito imóvel público, né, vamos otimizar a gestão e governança desse patrimônio. Então, quando eu mapeei em Vitória, a Advocacia Geral da União pagava aluguel na Enseada. E eu tinha andar vago no meu prédio de 9 andares. Então, uma relação super amistosa entre o advogado-chefe e a gente. Entendemos ali, trouxemos eles para o nosso prédio. Então, eles estão economizando os aluguéis lá agora. O Ministério do Trabalho e Emprego também. Eles ficavam numa sede alugada, só não lembro o bairro agora. A gente também trouxe todo o pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego para o nosso prédio. A Polícia Rodoviária Federal, nós também trouxemos para o centro de Vitória, num prédio novo de 7 andares, inteiro moderno, para que eles possam fazer o combate ao crime deles. Fora isso, a gente também cedeu para o governo do Estado do Espírito Santo um imóvel, que o Casagrande também está trazendo algumas secretarias de Estado para o centro de Vitória, pelo plano de governo dele. E a gente também cedeu um edifício de 4 milhões de reais para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no centro de Vitória. Então, o que é legal disso? Além da gente estar economizando recursos aí para a União, nos cofres federais, a gente está também contribuindo com o plano de governo do Casagrande, ele trazer os órgãos, né, estaduais para o centro de Vitória e, como um todo, contribuindo para revitalizar e removimentar o centro de Vitória. Então, isso é um vetor que a gente olha bastante também, né? Os aluguéis dos órgãos federais e a administração pública indireta, né? Como IBGE, IBAMA. A gente está sempre aí antenado para ver como é que pode acomodar os órgãos nos prédios próprios da União. Obrigado, Márcio. Acho que é importante essas colocações, né, que muitas dessas coisas, às vezes, a gente não fica sabendo, né? Então, acho que é bom tornar isso público, porque é uma administração eficiente. E, repito aqui, é dinheiro público, né? Dinheiro nosso, acho que a gente tem que ter uma responsabilidade dobrada quando trata dele. Ô Dante, Dionísio? eu posso fazer uma colocação em cima dessa questão do Centro de Vitória? Claro. Isso é uma questão que, olha só como a questão da privatização, ela tem uma importância grande. Ela não só permite que a União ela fique menor, mas também ela vai dar um dinamismo ao centro de Vitória que os governos deixaram todo mundo construir, deixaram seus imóveis e alugaram, construíram grandes elefantes na Enseada do Suar e matou o centro de Vitória. Então você hoje tem lá grandes imóveis que alguns pertencentes à União, outros estados praticamente abandonados. E se o governo realmente fizer trazer os órgãos públicos para o centro, outras empresas elas acabam tendo interesse nos imóveis que lá vão estar. Então você consegue vender os imóveis, consegue dinamizar o centro de Vitória e consegue promover desenvolvimento num lugar que já teve seu auge até um tempo recente. Não é um tempo tão não tem 30 anos que o centro, não tem 25 anos que o centro de Vitória morreu. Então eu parabenizo o Márcio esse trabalho, porque ele não só traz a questão de divisas, mas também traz qualidade de vida às cidades também, porque a iniciativa privada faz melhor do que a iniciativa pública, não tem dúvida. A iniciativa, o Estado ele serve para fazer as coisas básicas, e a iniciativa privada ela tem que entrar no eixo do liberalismo, do desenvolvimento e assim por diante. Aproveitando o gancho do Dionísio, Márcio, também olhando também esse lado da revitalização, né, eu levanto muito a bandeira da sustentabilidade, né? Então, você tem reaproveitamento de edifícios, de elefantes brancos antigos, né? Você também tem a reforma deles, você está deixando de ocupar um espaço, né, para poder já ocupar um espaço que já existe. Você faz a manutenção nesse espaço e coloca ele para funcionar novamente, né?
E a sustentabilidade, ela prega muito isso, né? E é muito triste. Hoje você passa pelo centro de Vitória, você enfrenta um trânsito enorme, né? Só que não tem quase ninguém trabalhando ali. Só virou um ponto de passagem, né? E é muito triste você ver aqueles casarões, os edifícios antigos que têm história, tudo caindo aos pedaços, né? Infelizmente, é bem triste. E complementando o seu ponto, Winter, eu que não sou daqui, né, quando cheguei para o prédio da SPU, claramente fica no centro de Vitória, eu vi que tinham 2 teatros lá maravilhosos, né? Glória, o Carlos Gomes ali, As Traças, abandonado. As traças. A gente tem ali o edifício do IAPI também, que vai voltar para a gente fazer um trabalho neles. E de cortesia conseguimos colocar a Polícia Rodoviária Federal lá. Então agora, para brindar a retomada do centro, ele está seguro. Tem viatura passando lá o tempo todo. Cassani, você que tem o maior polo industrial privado do Espírito Santo, ficou contente aí com as notícias de hoje? Bastante. Eu gostaria de aproveitar essa questão aí de agradecer o Márcio pelo comprometimento dele pelo país, né? Com o país, com o Estado, pela desenvoltura, pela boa vontade, acima de tudo, não é a questão financeira, tem que ter boa vontade, entendeu? O posicionamento dele. Então, a gente fica muito feliz, tanto com as atitudes do governo, de viabilizar o desenvolvimento do nosso país, quanto do profissional, porque tem que ter vontade. Se não tiver vontade, as coisas não vão, entendeu? E visivelmente, nosso amigo Márcio aí é louvável o posicionamento dele, e eu agradeço muito como colatinense brasileiro, entendeu? Fiquei muito satisfeito mesmo. Obrigado mesmo. Estamos à disposição. Já está encerrando aqui, pessoal, chegando às 7h30. Eu queria só fazer uma última pergunta, Márcio. Alguém tem mais uma pergunta? Winter, Cassani, Dionísio, os integrantes aí do grupo. Eu ouvi dizer que dentro desses imóveis da União tem campos, estádios de futebol, fazendas. É isso mesmo, Márcio? É isso mesmo. A gente tem ali no bairro de Santa Lúcia um campo que era do Clube Santa Cruz, são 6.500 metros quadrados, que inclusive o Luciano Rezende decretou zona de proteção ambiental ali para ninguém construir nada. Então aquilo ali era um imbróglio que a gente conseguiu destravar. Ele vai à alienação. A gente tem os galpões do IBC, do Instituto Brasileiro de Café, aqui em Jardim da Penha, 33 mil metros quadrados também. Conseguimos, com o presidente nacional da Conab, com o superintendente local da Conab, conseguimos aí, vamos remanejá-los. Isso é legal. Vou conectar com uma primeira pergunta que vocês fizeram, se nos editais a gente vai ter alguns encargos ou contrapartidas. Esse galpão do IBC, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, ele vai ter uma contrapartida. No edital vai constar que o vencedor tem que construir, reformar, na verdade, uma nova sede da Conab num outro imóvel federal meu. Então, eu vou passar a Conab para um outro imóvel federal e a contrapartida é um edital que vai ter cerca de 60, 70 mil reais o valor para ele reformar. E para a gente é ótimo, porque a União não mexe com obra, o privado sabe fazer isso muito bem, sabe fazer rápido, e a gente consegue aí deixar os dois felizes, a Conab na nova sede e o vencedor com um novo imóvel. Temos também fazenda, é uma fazenda em Aracruz, chamada Fazenda Guaraná também, a gente vai subir para Lendão. Temos 2 terrenos em Linhares, que somam 6.000 metros quadrados juntos. Temos um galpão em Cachoeiro de Itapemirim. Temos um outro terreno na Avenida Vitória, aqui em Vitória, que era afetado ao TRE, conseguimos retomar. Temos 2 prédios gigantes que vão entrar para a gente, que é onde ficava a Justiça Federal, ali na Cidade Alta. Ela foi lá para a Avenida Beira-Mar, ali em Vitória, e deixou outra sede lá, a gente está vendo o que faz. Também não é fácil você alienar um prédio inteiro no centro de Vitória, né? A gente é um trabalho aí que requer um pouco mais de maestria. Temos também a Justiça do Trabalho, que foi para aquele elefante branco que vocês comentaram aqui lá na Enseada do Suá. Ela está deixando também o edifício antigo dela para a gente alienar. Então, a gente é um trabalho aí que, antigamente, a SPU era tido como um cartório da União, né? Os órgãos davam para a gente os imóveis, a gente tocava o registro do imóvel na gaveta e ficava, né? Por isso ficava um monte de imóvel abandonado. E imóvel abandonado é passivo social, né? Porque é feio de você ver, é custoso de você manter, né? Tem que pagar taxa de limpeza, tem que ver se está invadido, dependendo do imóvel tem que colocar vigia. E, obviamente, quando você joga para o privado, você gera ISS, ITBI, IPTU, novos empregos, renda.
Então é isso. No Espírito Santo são cerca de 590 imóveis que são sedes de órgãos. A gente vai botar para vender esse ano aí cerca de 15. Então, Obrigado. aproveitando o gancho, então só esse prédio que é em Jardim da Penha, ele vai ter uma condicionante ou alguns vão ter condicionantes também? É sempre caso a caso, né? Quando a gente vê o órgão federal que a gente está movimentando, a gente também tem que atender as expectativas dele, né? Eu não posso tirar para o privado e deixar o cara lá com cobertor puro. Então, é um trabalho que a gente senta, coloca... Primeiro eu, como superintendente local do órgão que a gente está movendo, entendo as necessidades deles, chamo o meu time de engenheiros, de arquitetos, né? A gente molda aí o que seria um cenário legal, e aí eu coloco no edital que a contrapartida é X. Tem outro imóvel que não tem contrapartida, mas ele está indo com dívidas municipais, privado, que se vire depois com ela. A gente só mostra quais são as dívidas. E assim vai indo. Esse que é um pouco do nosso trabalho. A gente tem uma caneta muito boa que o Salim deu para a gente. Cada caso a gente pode colocar uma contrapartida que for necessária para a gente conseguir movimentar. Obrigado, Márcio. Winter, vamos para as considerações finais agora. Obrigado, Winter, pela participação. Obrigado, disponha. Eu que agradeço, Dante, pelo convite, né? Ter me tornado mediador hoje. Agradeço também ao Márcio, né, por ter disponibilizado o seu tempo mais uma vez e ter compartilhado também informações importantes, né? Eu que sou da área da engenharia, tenho muito interesse nesse assunto. Obrigado, Dionísio, e obrigado a Cassane, né, pela presença de vocês. Obrigado, Winter. Depois em off você passa aí a marca da máquina de barba que ficou legal. Cassane, obrigado aí pela participação, suas considerações. Obrigado, Dante. Obrigado, o Winter aí, o nosso amigo Márcio, pelo tempo disposto a nós aí. E a gente tem a agradecer, entendeu? Agradecer bastante. Estamos aí, brigando para que a gente tenha um país mais saudável e melhor, né? Forte abraço a todos aí. Obrigado, Cassane. Dionísio, nosso presidente, obrigado mais uma vez pela presença. Suas considerações. Márcio, realmente quando a gente tem um bate-papo com essas notícias boas do governo, a gente fica bem feliz e positivista, porque eu não vejo televisão há muito tempo e até a internet está difícil, porque às vezes eu tenho que selecionar muito. E como eu sou um otimista de natureza, eu gosto de captar as coisas boas. E quando eu tenho uma live dessa, realmente eu durmo melhor. Porque eu acredito que o país pode ser melhor se a gente propagasse as notícias boas, diminuísse as notícias ruins, se a gente mostrasse a capacidade do time que foi com o Bolsonaro, apesar de eu ter algumas críticas pessoais quanto à personalidade dele, mas ele realmente soube montar um time de primeira. E esse time que disposto a trabalhar com vontade de ajudar o país, como é o seu caso, porque financeiramente eu sei que isso não é lá grande coisa, mas é por dedicação mesmo, como o Cassane já havia dito. Então eu agradeço muito as suas colocações, eu agradeço a presença de todos os líderes, eu acho que essa participação é importante, e é isso que nos torna líderes, é isso que nos torna cada vez melhores, tendo as visões positivistas do país, vendo o tamanho do país, e vendo as coisas que nós podemos transformar ainda dentro do país. Obrigado, Márcio, obrigado, Júnior, obrigado, Winter, obrigado, Dante, e obrigado a todos os membros. Obrigado, Dionísio. Só faltou deixar o convite para o Márcio conhecer a muqueca capixaba lá de Colatina, né? Aquela diferenciada, né? Márcio. E nós temos uma Conab aqui também, né? Os galpões também aqui. Talvez ele tenha que vir aqui. Márcio, muitíssimo obrigado. A gente ficou muito feliz com as notícias que você nos deu aqui hoje. Todas essas ideias que estão sendo impostas pelo governo no tocante à economia, vai muito de encontro o que a gente prega, o que a gente pensa nesse grupo nosso, Líderes do Futuro, e deixa a nossa saudação também para o Salim Matar, que o Salim Matar é um grande entusiasta desses grupos de formação de liderança no Brasil afora. Muito obrigado, Márcio. Olha, meus caros, foi um prazer. Conte sempre com a gente, com a SPU, com o Márcio. Indo à Vitória, não deixe de marcar um café lá com a gente. Eu sempre apresento um time, os servidores. A gente está, e eu, na verdade, né, como privado, estava acostumado a chegar em qualquer órgão público já desestimulado.
vendo que eu ia ser maltratado, que o processo ia demorar e que eu não ia conseguir resolver minha vida. E quando eu comecei a conhecer a qualidade dos servidores federais concursados que trabalham na máquina pública, também os servidores estatais, eles têm um salário muito maior do que os concursados federais, né, da máquina pública mesmo. Então, são pessoas que realmente estão ali porque querem servir o Brasil. Eles mesmos me educaram sobre isso. Eles falaram: Márcio, a gente aqui não olha muito para quem está na cadeira presidencial. Seja o governo de lá ou de cá, a gente está olhando porque a gente é servidor, a gente gosta de servir a população. Então, fiquei muito surpreso com a qualidade, com o nível de comprometimento, né, ideias modernas, servidores jovens. Então, está sendo um trabalho bastante gratificante para mim também, podendo atuar lá, poder mexer no Brasil. Eu não sou filiado a partido político, mas eu sou entusiasta do Bolsonaro e não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro, às vezes, ele fala coisas que ninguém gosta, mas a integridade e lealdade desse homem é o que segura Paulo Guedes, é o que segura o Salim, é o que me segura. Né? Todo mundo que está pelo Brasil compra a lealdade do Bolsonaro, né? É uma pessoa que tem ali seus defeitos, pode ter seus defeitos, mas as suas características, as suas positividades superam em muito. Então, o trabalho é mesmo, a gente pegou um Brasil, estamos colocando nos eixos, nos trilhos, e espero que vocês escutem aí notícias boas dos nossos leilões aí em breve, dos avanços da Codeva e dos fins das taxas de marinha aí para